recebeu o arquiteto e urbanista formado pela FAO da UFRJ e mestre em Preservação e Conservação do Patrimônio Cultural, PROARC Rio de Janeiro. É funcionário de carreira do IPHAN, onde foi assessor da presidência no restauro do prédio do MEC, que eu acho que vocês devem ter acompanhado não só a importância do prédio, como também há pouco tempo a venda que estava em questão, e assessor da Superintendência do IPHAN, Rio de Janeiro, e responsável pela orientação das obras emergenciais do Museu Nacional. E tem sido também consultor, coordenador técnico do IPHAN Rio de Janeiro, de forma geral. Foi diretor do Instituto Estadual de Patrimônio Cultural e presidente do Conselho Estadual de Tombamento, coordenador-geral do Patrimônio Cultural e da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, subsecretário do Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, e hoje é coordenador do Docomum Rio de Janeiro e professor assistente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Veiga de Almeida, onde é responsável pela disciplina Patrimônio Histórico e Projeto de Equipamento Público. Se dedica principalmente à gestão do patrimônio do movimento moderno no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de ter alguns momentos de estudo com Paulo, e o que me impressionou muito é a capacidade do professor Paulo raciocinar a partir do desenho. Em vários momentos, o desenho saía do papel e nós estávamos em momento já remoto, não era remoto, mas a gente já fazia, de certa forma, reuniões online, e fiquei muito impressionado com a tua capacidade de desenhar, raciocinando e colocar as questões a partir do desenho. Logo, apresento você aos alunos da Unesp de Bauru e tenho certeza que eles irão aprender muito com a sua apresentação. Fique à vontade. Obrigado, Adalberto. Turma, como o Adalberto disse, né, a grande questão, né, que eu tive a oportunidade de, no meu percurso profissional, foi participar de diversas instâncias de preservação do patrimônio cultural, né? Então, como funcionário de carreira do IPHAN há 35 anos, né, eu tive um acompanhamento que começou com o restauro do Paço Imperial, na Praça 15, né, que é o núcleo, né, inicial da cidade do Rio de Janeiro, depois de descer do Castelo, que é um dos morros, né, onde a cidade foi fundada no Rio de Janeiro. O Paço Imperial, né, foi na Praça 15, a sede do governo, né, da colônia, depois do vice-reinado, depois, com a chegada de Dom João VI, foi a sede do governo português, né, do Império Português, depois a sede do governo brasileiro. Eu fui estagiário nessa obra, né, e, a partir daí, venho trabalhando com o patrimônio. Ou seja, comecei em 83 até hoje com a questão do patrimônio permeando minha vida profissional. E eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenador do patrimônio municipal da cidade do Rio de Janeiro, como diretor-geral do Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, governo do Estado, né? E tive uma experiência também como subsecretário de uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso deu uma visão muito ampla de todas as questões relativas à preservação do patrimônio. Mas o meu foco hoje aqui não é exatamente falar sobre essa minha experiência, apesar disso fazer com que eu tenha um olhar muito amplo sobre a questão do patrimônio, que vai desde da questão do planejamento regional até as questões de detalhes, né, relativos à conservação de elementos da arquitetura. Então, é uma experiência que cobre uma gama muito grande de ações, e vocês vão
perceber isso um pouco, né, na minha apresentação, que tem como foco, né, o Parque do Flamengo, né, que a gente tem uma efeméride, né, nós estamos tentando, a partir disso, potencializar uma melhoria da conservação do parque, que são os 60 anos, né, da criação do grupo de trabalho que vai fazer o projeto do Parque do Flamengo, né? Então, em 61 é criado esse grupo de trabalho, né, pelo Lacerda, e esse grupo de trabalho, então, é que vai desenvolver o projeto do parque. Eu vou colocar a minha apresentação, vamos ver se eu consigo aqui. Você entra em apresentar agora, tela cheia. Tela cheia? Tela inteira ou tela cheia. Então, vamos botar a minha apresentação aqui. Eu boto para compartilhar? Compartilhar. Aí você abre no PowerPoint, que daí ela já aparece. Eu vou te dizendo aqui. Apareceu alguma coisa para vocês aí? Não. Na realidade, Paulo, quando você coloca a tela inteira, você tem que clicar em cima da tela para poder compartilhar. Aquela vai aparecer a tela do teu computador. Eu estou clicando aqui em compartilhar e não me aparece nada. Não, antes de compartilhar, clica em cima da tela. Em cima da foto. Olha, eu estou aqui. Compartilhar uma janela. Eu vou botar compartilhar uma janela, que eu acho que fica mais fácil aqui. Está compartilhando? Ainda não. Agora sim. Tá. Agora você pode colocar aqui embaixo, na formato apresentação. Lá embaixo. Aí. Aí, ok. Pode prosseguir. Agora está ótimo. Eu não estou vendo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos vendo e ouvindo. Bem, então, eu vi que é uma turma de urbanismo, né? De requalificação urbana, e isso me fez, né, dar uma ampliada na apresentação. Não é exatamente uma apresentação resultado de uma pesquisa acadêmica. Na realidade, eu faço esse tipo de apresentação para servir de instrumento de trabalho, né? Uma vez que eu sou responsável no IFAM pelo acompanhamento de tudo que acontece no Parque do Flamengo, uma vez que ele é tombado desde 1965. Então, esse material que eu vou apresentar, ele é fruto da necessidade de entender a dinâmica do Parque do Flamengo, né, como um equipamento público, né, que parte de uma série de questões que a gente vai ver aqui, né, e ao longo dos anos vai sofrendo uma série de interferências, né, o que resulta hoje num parque diferente daquele tombado e também com uma dinâmica bastante acentuada de demandas para o parque, né? Primeiro, né, eu me coloquei
aqui como funcionário do IFAM, mas, né, na realidade, por uma série de questões, eu estou aqui, na realidade, representando o Docomomo, né, mais especificamente o Docomomo Rio, que eu sou vice-coordenador e não coordenador. O coordenador é o Carlos Eduardo Nunes Ferreira, né, e eu não sei se vocês conhecem o Docomomo, né, é uma instituição internacional que tem por objetivo a documentação e a conservação do movimento moderno, né? Desde 92, nós temos o Docomomo Brasil e desde 2006 nós temos o Docomomo Rio, né? Então, o Docomomo é uma instituição que tem esse olhar sobre esse recorte, né, da produção arquitetônica e urbanística, né, do movimento moderno, né? Falando mais especificamente do Parque do Flamengo, né, é um aterro artificial, começa a ser executado em 22, concluído, né, o aterro em 65, durante o governo Lacerda, que convida a Lota Macedo Soares, né, para realizar essa coordenação de uma equipe técnica que inclui Afonso Eduardo Reis, né, e Burle Marx, né? São diversos, a gente vai ver mais tarde, né? São diversos profissionais, mas esses são os que são mais falados. E é um parque que recebe um tombamento, uma proteção do governo federal, através do antigo Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, em 65. É um processo aberto em 64, né, e homologado em 65 o tombamento. E desde 2012, ele integra a área Patrimônio Mundial, né, chamada Paisagens Carioca entre a Montanha e o Mar, que no Rio de Janeiro tem vários elementos que compõem esse patrimônio mundial, né, esse reconhecimento. E o Parque do Flamengo é talvez um dos mais emblemáticos. Inclui, né, Copacabana, toda a área do Parque Nacional da Tijuca, Jardim Botânico, né? Então, é uma área bastante grande, né, em que a paisagem é o grande elemento, mas não a paisagem totalmente natural, a paisagem trabalhada pelo homem, né? E, nesse sentido, o Parque do Flamengo tem aí uma função bastante importante dentro do conjunto. Então, essa é o nosso cenário, a gente olhando a partir da cidade, né, em direção ao parque, né, a gente vê, né, uma sequência de equipamentos, né, que estão dentro do Parque do Flamengo, começando aí pelo mais emblemático, que é o MAN, depois o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. A Paulo, Maria... Oi? se você passar o mouse em cima, nós... Tá vendo o mouse? Sim, sim, a gente vê. Ah, tá ótimo. Então, o MAN, né, que a gente depois vai dar a cronologia da construção desse parque, o MAN, né, o Monumento aos Mortos, a Marina da Glória, né, e toda a área do parque, onde nós vamos ter quadras e uma série de equipamentos de menor porte. Lá no final, nessa ponta, nós temos um restaurante, que é o Restaurante Rios, né? Então, é um parque que não é só um parque natural, ele tem uma série de equipamentos que são muito importantes, como equipamentos para a cidade, né, muito emblemáticos também como arquitetura, né, que a gente vai ver aí esse processo de concepção do parque, né, que não é uma ideia, né, que nasce toda pronta, ela é, na realidade, uma sequência de fatos que vão levar ao parque ser como ele é hoje, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo aí, que é uma imagem da cidade do Rio de Janeiro
em 1830, né, aonde a gente vê aqui o Morro do Castelo, aqui o Morro de Santo Antônio, que são os dois morros que vão ser desmontados para o aterro desta área toda de borda de cidade. Né? Do lado de cá, nós temos São Bento, o Morro da Conceição, né? O Morro de São Bento, o Morro da Conceição, e aqui uma sequência de morros, que é Providência, Morro do Pinto, que separam a cidade da área portuária posterior. Né? A primeira área, né, portuária é à frente da cidade, a Praça 15, que está nessa zona aqui, né? A alfândega, que está aqui, a Casa França Brasil, né? A antiga alfândega, né? De 1816, está nessa área, mais ou menos. Né? Então, a cidade nasce no Morro do Castelo, né? E se espraia para essa área entre morros. Né? E o Parque do Flamengo vai ser ocupação desta área aqui, mas a gente vai ver que isso não é só uma ideia recente, né? A gente vê que desde 1816 se fala no arrasamento de alguns morros, né, da cidade, né? E o aterro para que a cidade ganhe área em frente à Baía de Guanabara. Então, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que nasce no morro, desce para essa parte baixa da cidade. Né? Aqui atrás, a gente tinha um grande mangue, que vai ser o Mangal de São Diogo, que vai ser aterrado, completamente aterrado. Né? E depois a cidade aterra também, em 1910, a área portuária, juntando todas essas ilhas, né? E fazendo um grande porto nessa área. A gente vai ver isso com mais calma. E depois vai aterrar essa outra área aqui. Né? Tudo numa sequência de ações que remontam ao século XIX e que vão ser efetivadas no século XX. Então, aqui um mapa da cidade do Rio de Janeiro, né? O Morro do Castelo, nessa área mais próxima a essa ponta, é onde nasce a cidade é fundada nesse ponto. Aqui o Morro de Santo Antônio, esse aqui vai ser arrasado em 1922, né? Na década de 20. Né? Esse aqui vai ser na década de 50. O Morro de São Bento continua lá no seu lugar de origem, com o Mosteiro de São Bento. Né? Aqui o Morro da Conceição, onde tem a Fortaleza da Conceição, em um bairro inteiro nessa área, e os demais morros. Aqui a gente vê como é que a Baía de Guanabara adentrava a cidade, né? E essa área de mangue posterior aqui vai sendo aterrada até completar todo o aterramento da área portuária. Né? Aqui a gente já vê uma planta de Pereira Passos, né, que vai fazer a abertura da Avenida Central, a atual Rio Branco. Né? Tudo que está em vermelho, né, então, são obras feitas por Pereira Passos. Né? E ele começa não só a fazer o aterro da área portuária, dessecando completamente o mangue, né? Prolongando o canal do mangue até essa parte de cá, e fazendo um grande aterro para a área portuária nova. Né? Do lado da Glória, vamos dizer assim, né? Ele abre a Avenida Central e faz essa avenida beira-mar, né? Uma avenida que vai costeando
né, a Baía de Guanabara, né, fazendo uma ligação, uma expansão da cidade que, até esse momento, está muito mais ligada à área do que a gente chama de Zona Norte, né? Porque o Rio de Janeiro, ele basicamente é uma cidade que é separada por duas cadeias de montanhas, né? A cadeia de montanha onde está o Cristo Redentor, né? Que é o Parque Nacional da Tijuca, né? Onde tem a Floresta da Tijuca, e o Maciço da Pedra Branca. Eu não tenho mapa aqui para mostrar, mas é basicamente essa cadeia de montanhas que segue transversalmente, né, no município inteiro, se interrompe na área da Barra da Tijuca e depois segue uma outra cadeia de montanhas, separando a Zona Sul, que é a zona onde nós temos a linha de praias marítimas, da Zona Norte, que está mais ligada à Baía de Guanabara. Né? Então, Paulo, oi. a gente pode ir fazendo pergunta? Pode fazendo pergunta, pode. Com isso, você descreve claramente uma situação muito diferente da cidade moderna de São Paulo, que vai por cima da colina e o rio desce, como outras cidades, principalmente as do litoral, que elas descem para quase que efetuar uma cidade moderna na parte mais baixa rente ao mar, né? Sim, o Rio de Janeiro tem alguns bairros na montanha, muito poucos, né? Santa Teresa é o principal deles. Depois tem, nessa cadeia aqui, né, a gente tem a Conceição, aqui a gente tem a Providência e aqui Morro do Pinto, né, que são 3 bairros muito pequenininhos, que são elevados, mas a cidade é extremamente plana. Né? Então, ela se desenvolve na várzea, na parte plana da cidade. Até porque, né, o Parque Nacional da Tijuca, né, ele foi uma área que foi ocupada inicialmente, existe um bairro, né, que é o Alto da Tijuca, né, uma estrada que sobe daqui da Tijuca, né, e desce na Barra da Tijuca, atravessa esse bairro. Eu não tenho aqui imagens para mostrar, mas deixa eu ver aqui se eu. Opa, ainda. Aqui, ó, nesse vale, né, você vem aqui, tem a Tijuca, você vem aqui, é Grajaú, você sobe por aqui, tem um bairro, né, nessa área da Tijuca. Mas toda essa cadeia de montanhas, né, primeiro era uma mata muito intensa, depois ela foi ocupada por café, e quando começou a faltar água na cidade, porque toda a água da cidade vem desse conjunto de montanhas, Dom Pedro II, então, faz a desapropriação das fazendas de café e faz o famoso reflorestamento da cidade, do conjunto das montanhas, e cria esse parque nacional. Né? Então, é um dos primeiros, acho que é o primeiro parque nacional do Brasil, e ele tem como objetivo a preservação dos mananciais de água, né, que abastecem a cidade. Né? O principal deles é o famoso Rio Carioca, que vai desaguar aqui, até hoje deságua no Parque do Flamengo, né? E que percorre este vale, que é o Vale das Laranjeiras, Cosme Velho, né? Que fica na vertente norte do morro, né? do Corcovado. Né? Eu estou aqui localizado, dando aula, né? No Vale das Laranjeiras, né? Aqui exatamente entre essa cadeia de montanhas e esta outra cadeia de montanhas, nesse vale que percorre aqui, e que é o Rio Carioca. Então, o que acontece? Né? Durante muito tempo,
os moradores da cidade do Rio de Janeiro tinham que ir até o Rio Carioca para se abastecer de água. Depois é feito um sistema de aqueduto, né, que vai percorrer a crista dessa cadeia de montanha, chegar no famoso Arcos da Carioca, que nada mais é do que um aqueduto que nem os romanos faziam, né, no século I. Se você pegar Vitrúvio, você vai ler lá como fazer o abastecimento de água de uma cidade. E ele vai descrever um sistema de arcos. Portugal tem vários, né, aquedutos, né, e nós temos na Itália, em todos os lugares que você tem que fazer transposição de vales para levar a água a algum lugar. Então, a água saía aqui, mais ou menos desse ponto, que é a nascente do Rio Carioca, o rio descia pelo vale e saía aqui no Parque do Flamengo, e pelo outro lado vinha pela parte da crista, né, do cume, né, longo dessa cadeia de montanhas, vinha, atravessava aqui, chegava em Santa Teresa, atravessava os Arcos da Lapa e vinha até a Praça 15. E depois outros, né, mananciais vão abastecer o resto da cidade. Então, Catumbi, todas as nascentes dos rios, né, Rio Comprido, Rio Catumbi e vários rios que tinham vertentes para esse lado de cá, vão abastecer a cidade pelo lado de cá. E do outro lado a mesma coisa, Rio dos Macacos, Rainha, vários rios que dão para o lado do mar, né, vão abastecer a cidade do lado de lá. Né? Mas a gente poderia falar disso durante horas, né? Então, vamos concentrar aqui nessa questão. Então, a cidade, né, de Pereira Passos se expande, por um lado, para a área portuária, que acaba sendo inaugurada em 1910, né, e para essa área, né, de bordo, organizando o bordo de mar. Né? Então, aqui nós temos uma visão da Avenida Central, né, que é a atual Rio Branco. Né? Aqui nós temos a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, né, e as diversas construções, porque a abertura da Avenida Central é uma ação modernizadora da cidade. Né? Disse, né, que Pereira Passos é o Rosman brasileiro, que vai fazer aquela série de operações na França, de rasgar a cidade, né, com as grandes avenidas, né, e Pereira Passos, então, vai criar essa cidade Belle Époque, essa cidade do século XX. Né? É feito um concurso de fachadas, eu não vou entrar muito nessa questão, né, para que a avenida fosse inaugurada com prédios. Né? Então, é rasgada a cidade colonial, né, e feita uma avenida moderna, larga, arborizada, né, com prédios projetados para esta avenida. É um concurso de fachadas. Existe um livro muito interessante, né, sobre a Avenida Central. Né? Então, essa é uma atitude de modernização da cidade. Aqui atrás, a gente vê marcado mais escuro o morro aonde nasce a cidade, o Morro do Castelo, né? Ainda convivendo com essa cidade que está se modernizando. Né? Então, aqui embaixo, um recorte daquela planta da cidade. O que a gente está vendo nessa imagem, né, é justamente essa área. Isso aqui é o passeio público, que é o primeiro jardim do Brasil. Né? Ele é projetado pelo mestre Valentim ainda no século XVIII, depois modernizado no século XIX pelo Glasiou. Né? E aqui, Pereira Passos, então, cria esta grande avenida, já um aterro sobre essa área da Glória. Né? Mas, né, essa história não para por aí. Né? No início do século XX, efetivamente, né, em 1920, Carlos Sampaio, que tinha sido, né, um dos
dos ganhadores da concorrência para desmontar o Morro do Castelo, para fazer o arrasamento do Morro do Castelo, Carlos Sampaio vai ser o prefeito da cidade, né? A administração, ele ganha a administração do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, né? E ele, então, implementa aquilo que estava previsto desde o século XIX, que é arrasar o Morro do Castelo. Aqui a gente já vê uma parte dele arrasado e aqui uma parte ainda por arrasar. Em 22 é feita a exposição do centenário da independência, uma exposição muito grande, com participação de 6.000 expositores, 14 países, 3 continentes, né? Foi uma exposição muito grande, né? E que ocupa a área aterrada a partir do aterro feito com o material do desmonte do Morro do Castelo. Então, aqui a gente vê a planta da exposição, né? Aqui é o atual Museu Histórico Nacional, é esse prédio que está aqui embaixo. Aqui, por trás, estaria a Santa Casa de Misericórdia, né? E essa avenida aqui é esta avenida, né? Onde vão ser montados pavilhões provisórios, né? E aqui a gente vê uma imagem, né, da inauguração da exposição. Foi uma exposição de um amplo sucesso, né? Onde está dentro daquelas grandes exposições, né, que começam, né, com as exposições de Paris, né, de Londres, né, e que vão ganhando um corpo. Então, o Brasil teve algumas exposições, teve uma em 1808, né, do centenário da abertura dos portos, 1908, desculpa, o centenário da abertura dos portos, que foi lá na Urca, né, e a de 22, que comemora o centenário da independência, né? Não vou entrar muito na questão da exposição também, porque é uma coisa bastante interessante, mas é outra vertente, mas mostrando aqui, né, como é que a gente já vai ampliando a linha d'água, né, com o desmonte que ainda está acontecendo do Morro do Castelo. Então, a terra do morro vai fazer, então, a ampliação da área, né, da cidade para cima da Baía de Guanabara, nesse trecho da cidade, né? Esse desmonte é feito a jato de água, então eles jogavam água. Esse morro era um morro relativamente frágil em termos geológicos, né? Um saibro que se dissolvia muito rápido. Então, ele era canalizado com uns dutos, né? E jogado em determinados pontos, isso ia avançando. Então, aquele material era carreado para dentro da Baía de Guanabara e ia criando o aterro. Aqui a gente vê, né, o aterro, né, do que é a ponta hoje, onde está o aeroporto Santos Dumont, a ilha de Villers-Gagnon, que é a ilha que, lá no século XIX, diz aterrando a cidade até, se possível, a ilha de Villers-Gagnon, né? Então, efetivamente, a gente vê esse aterro se aproximando da ilha de Villers-Gagnon. Essa ilha existe até hoje enquanto ilha, o aterro não chega exatamente a ela, chega muito próximo, a gente vai ver depois. Aqui o morro já totalmente arrasado, né? Eu tenho uma outra apresentação que eu falo exatamente do planejamento urbano desta área arrasada, ou seja, você cria uma grande área no centro da cidade para novas construções, e neste ponto nós vamos ter o embate entre a arquitetura Art Deco e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro, né, com a construção do Palácio Gustavo Capanema, né, cuja
história, né, está ligada a toda a questão, né, da, da, da superação, vamos dizer, né, das questões acadêmicas dentro da Escola de Belas Artes, né, iniciada em 31 com Lúcio Costa como diretor da Escola de Belas Artes, né, e que vai ser, né, substituído muito rapidamente. Ele só fica 2 anos na direção da escola, vai ser substituído por um acadêmico, né, que vai restabelecer, de uma certa forma, o ensino acadêmico de arquitetura na Escola de Belas Artes. Mas a cidade do Rio de Janeiro, ela, ao longo dos anos, ela recebeu muitos projetos, né? Ela foi extremamente objeto de planejamento urbano, né? E muita descontinuidade na implantação desses projetos, né? Então, desde 1875, você tem uma comissão de embelezamento da cidade. Ainda não se falava em urbanismo, né? Não se tinha essa disciplina que começa no final do século XIX, na França, praticamente, né? Mas já se fazia, então, planos de embelezamento, de correção de ruas, uma série de coisas. Os planos na cidade do Rio de Janeiro começam praticamente em 1875 e vão ter uma série, né, o do Pereira Passos, que a gente acabou de ver, né, e depois tem esse plano, né, que é um plano de embelezamento da cidade, que é o plano Agache, né? Agache desenvolve um plano bastante amplo para a cidade, com continuidade dos aterros para a área portuária. Então, ele vai ampliar o projeto, acaba toda essa área em azul do lado de cá não é executada, essa área aqui é a área projetada até este ponto aqui pelo Pereira Passos, né? Mas ele faz toda uma remodelação, né? E a gente vai ver aqui, né? Desculpa, toda uma remodelação desta área, que é a área do Aterro da Glória, né? Então, essa ponta é aquela que a gente viu nessa imagem, né? Essa ponta aqui, né? É esta ponta aqui. Então, ele faz todo um projeto e projeta, a gente vai ver mais tarde uma imagem melhor, a porta da cidade neste novo aterro, né? Reconfigura várias avenidas e várias áreas da cidade, né? Cria essa ideia dessa grande avenida que não existia ainda, que é a Avenida Getúlio Vargas, vai ser implantada na década de 40, 45, ela vai ser inaugurada, que dá continuidade na Avenida do Mangue, que já tinha um trecho executado, mas que se prolonga, então, até a Rio Branco. Então, é uma avenida que vai ser executada a partir desse plano, mas algumas coisas desse plano não vão adiante. E não vão adiante porque, em 1929, passa pelo Rio de Janeiro e passa vindo da Argentina, Le Corbusier. E Le Corbusier, então, é a grande figura da arquitetura e do urbanismo moderno, né? Na época. Ele faz palestras no Rio de Janeiro, né? E ele, vamos dizer assim, ele intensifica, né, essas correntes que já estão prementes, né, nos arquitetos mais jovens, né, de que há uma possibilidade diferente daquilo que vinha sendo proposto até então, né? Uma arquitetura moderna, né, e um urbanismo moderno, né? Ele faz
alguns desenhos, uns estudos, que, na realidade, são desdobramentos do que ele propõe também para Buenos Aires, que é esse grande prédio contínuo que teria uma via expressa por sobre, que passa, né, pelos morros e vai, inclusive, até Niterói. Então, aqui é o aterro que a gente está vendo lá já pronto, né, aquela imagem desta ponta, né, é esta imagem onde ele coloca os prédios, né, e vai até a Urca, né, contornando a cidade com esse grande prédio. Essa ideia depois vai resultar em pedaços pela cidade do Rio de Janeiro, né, como o prédio do Pedregulho, né, projetado por Afonso Eduardo Reis, né, e o da Gávea, também projetado pelo Afonso Eduardo Reis, né, como habitação de cunho social. Não vamos tocar nesse assunto, mas a ideia é que Corbusier, então, acaba provocando um maremoto, vamos dizer assim, no andar da carruagem, fato que o plano Agache, né, acaba não acontecendo, né? Então, vocês veem aqui, né, a porta da cidade, proposta pelo Agache, esses prédios Art Deco, tudo isso começa a ser questionado, né? O tipo de quadra e uma série de coisas começam a ser questionadas e, efetivamente, o plano Agache não vai adiante, né? Aqui eu faço um desenho sobre o plano Agache, né? Do plano Agache é efetivamente executada em 29 a Praça Paris. Então, Pereira Passos tinha deixado a cidade neste ponto, né? Aqui por trás, a avenida vinha aqui por trás, né? E do plano Agache sai esta praça, Praça Paris, que é este ponto aqui. Aqui são alguns remanescentes da cidade colonial. Aqui está o Arsenal de Guerra, né? Hoje o Museu Histórico Nacional. Aqui a Santa Casa de Misericórdia. Aqui a Avenida Rio Branco, hoje, Avenida Central. A Biblioteca Nacional nesse ponto. Teatro Municipal. E aqui já previsto o arrasamento nesta área do Morro de Santo Antônio. Então, vocês veem que nesta área o Morro do Castelo já está, né, totalmente arrasado desde, né, de 22, e tem um projeto para a ocupação desta área com esta configuração similar a isso aqui, né? Então, a gente está nesse eixo aqui e está vendo esta avenida saindo aqui nesse ponto, né? Com esta cara, era o que previa o Agache para a cidade. Nesse ponto, a gente tem a cidade... Oi? Nenhum dos quarteirões dele foi implementado, né? Não, foi sim. Eu vou mostrar um pouco, né? Esta área no entorno da Avenida México chegou a ser implementado, e alguns remanescentes da legislação foi implementada no centro da cidade. Então, nós temos uma cidade mixada de vários projetos e várias temporalidades, né? Então, tem um arquiteto, um doutor Naylor, que é da UFRJ, que fez um estudo, né, justamente dos remanescentes de cada um desses projetos nessa área central, né? É muito interessante, porque, inclusive, ele usa a computação gráfica para mostrar essas transições de projetos e remanescentes desses projetos, né? Então, assim como o Agache aproveita elementos da arquitetura colonial, quer dizer, os prédios mais icônicos, né?
e da arquitetura da abertura da Avenida Central, né? Hoje Rio Branco, onde a gente tem Museu de Belas Artes, Teatro Municipal, né? E aqui, né, a esplanada, a proposta da remoção do Morro de Santo Antônio. E toda essa linha aqui, essa linha do aterro do século XX, né? Então, essa do início do século XX, tudo isso aqui seria aterrado também, né, na proposta do Agache. Essa aqui é a esplanada do Castelo, né, em 36. A gente vê a Grande Avenida, né? Então, essa Grande Avenida aqui, ó, é esta Grande Avenida. Então, ela vai para dentro da área da esplanada do Castelo. O lote onde vai ser construído o prédio do MEC é esse lote, na realidade, é esse lote aqui. Este lote aqui. Aqui vai ser construído o Ministério do Trabalho, neste ponto vai ser construído o Ministério da Fazenda, né? Aqui a Santa Casa de Misericórdia, e aqui já algumas construções Art Deco. Esse aqui é o prédio da ESSO, né? E vocês veem como é que tem trechos onde o que está vigindo é a legislação do Plano Agache. Então, ele chega a começar a implantar, alguns prédios seguem a legislação do Plano Agache, mas a partir, né, de 36, né, com a Lúcio Costa sendo convidado, né, para fazer o prédio do Palácio Gustavo Capanema, começa a reverter, né, esse projeto para uma nova concepção de cidade, né? Então, aqui é a Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes, aqui atrás, essa aqui é a Rio Branco, e essa aqui é a Avenida Antônio Carlos, né? Então, aqui é o Paço Imperial, na Praça 15, nessa parte de baixo, esse é o Palácio Tiradentes. Não vou entrar muito aqui, porque a gente vai ter ainda uma gama de questões a tratar aqui na aula. Reid, que trabalhou com Agache, né, ele vai, então, propor uma modificação do projeto nesta comissão, né, nova, né, do plano da cidade. E aqui está invertido, depois eu vou ter que trocar. É comissão do plano da cidade, não é plano da comissão da cidade. É o inverso aqui. Desculpem aí o equívoco. Tá? E ele vai propor, então, uma série de ações, né, que estão mais ou menos representadas aqui. Então, no plano da cidade, é onde se projeta a abertura do túnel Rebouça, abertura do túnel Santa Bárbara, né, a Avenida República do Paraguai e uma série de modificações. Aqui o Morro de Santo Antônio, aqui já arrasado o Morro do Castelo. O Reid, então, faz projetos para as áreas que vão ser resultantes do arrasamento desses dois morros, do Castelo e do Santo Antônio. A gente vê aqui, né, duas versões diferentes deste mesmo plano para a área do Castelo, né? E aqui a gente já vê representado o Palácio Gustavo Capanema, né, nessa quadra, né? Aqui o Ministério do Trabalho. E aí aqui, como eu falei, Adalberto, essa é a Avenida México, né? E aqui a gente vê as quadras do projeto do Agache. E deste ponto para adiante, então, um novo projeto do Afonso Eduardo Reid, né? Ok. Então, essas quadras elas foram configuradas a partir construídas a partir do plano, né? A partir do plano Agache. Essas aqui.
Você sabe E que eu tenho esse plano em casa, o original eu consegui comprar num sebo do Rio de Janeiro. é um livraço, né? É fantástico como. Exatamente. Então, a gente vê aqui o aterro, né, da área do aeroporto. Aqui já o projeto dos irmãos Robertos para o aeroporto, a gente tem aqui, né, o aeroporto Santos Dumont. Neste aqui, a gente já tem o projeto da estação de hidroaviões do Atílio Correia Lima. Né? Aqui a gente já vê, né, o projeto da perimetral. Né? Então, a cidade seria rasgada, e foi efetivamente rasgada, né, por essa avenida elevada, né, que sai do aterro. Então, já está previsto, desde a década de 40, vai ser implantado, na realidade, em 69, é que vai ser implantada essa avenida elevada, que não nasce exatamente no aterro, ela vem baixa, e só a partir, mais ou menos, desse ponto aqui, que ela vai ser elevada. E esse projeto não é implantado, né, efetivamente, mas se a gente pegar a planta da cidade hoje e colocar, algumas quadras coincidem, ou seja, também começou a ser implantado com essa legislação e depois foi desvirtuado. Então, a gente vê que a cidade é construída por uma ideia de cidade que vai sendo suplantada, mas que a inércia da legislação vai fazendo com que essa cidade vá sendo parcialmente implantada até que a nova legislação venha superar, então, a legislação anterior. Né? Então, há uma sequência, né, de fatos, né, que vão dando origem a ideias de cidade diferentes. Essas ideias de cidade diferentes se transformam em planos, esses planos se transformam em leis, e aí uma nova ideia de cidade, novos planos, novas leis, e a cidade é uma sobreposição desses diversos tempos, dessas diversas ideias de cidade. Né? Eu tenho um conceito, né, que eu uso, né, que é o patrimônio é o vetor Y, é o vetor tempo na cidade. Ela ancora a cidade em diversos tempos possíveis. Então, se a gente pensar que numa cidade, né, vamos pegar aqui, né, a Santa Casa de Misericórdia, que é do meio do século XIX, né, eu posso, hoje, né, ir ao século XIX temporalmente numa outra cidade que não é esta que nós estamos vendo aqui. E em 1936 eu posso pegar, né, o prédio do Capanema e vir, né, para o presente, mas eu não passo de 1936 a cidade para trás dele. Né? Então você tem, né, inclusive a gente está montando lá na Veiga de Almeida uma ideia de uma espécie de um game, né, onde você poderia percorrer entrando nos portais que seria o patrimônio, várias temporalidades, entra e sai em tempos diferentes da cidade e percorre cidades diferentes. Isso, hoje em dia, com as maquetes 3D, isso é relativamente fácil de fazer. Mas, seguindo adiante, em 48, né, o Reid faz um outro projeto para outra área da cidade aberta, que é a área da esplanada do castelo, do Santo Antônio, que é este projeto deste ponto aqui. Né? É este projeto, um grande projeto, para o que seria a nova centralidade da capital brasileira. Né? Neste momento, já se fala em deslocar a capital para o Planalto. O Reid, inclusive, participa de uma equipe que vai estudar a localização da nova capital.
e ele faz esse grande projeto de um centro cívico para o Rio de Janeiro. E esse prédio aqui é muito interessante, esse 3, tá? Que é o projeto do Museu de Crescimento Ilimitado do Le Corbusier. Reid pega e traz o projeto do Corbusier para dentro do projeto dele. Esta é a Avenida Chile e aqui é a Avenida República do Paraguai. Né? Todas duas avenidas que não estão completas hoje, porque justamente, né, a ideia modernista vai ser superada, né, na década de 60 com as ideias, né, do pós-modernismo, inclusive no urbanismo. Mas isso se arrasta, né, na década de 60. Esse projeto do Reid, então, prevê 6 prédios na área do aterro. Então, a gente vê aqui a Enseada da Glória, aqui a Praça Paris, a Avenida República do Paraguai rasgaria a cidade pelo alto, passando pelo alto, chegando até a área portuária, não é executada, né? Esse projeto também não é executado, né? E esse projeto com os 6 prédios também não é executado, né? Porque justamente na década de 50 já se está pensando na transferência da capital para Brasília, que vai se efetivar na década de 60. Alguma pergunta? Não, estou maravilhado com a tua explicação aqui. É engraçado como esse centro cívico do Reidi, se você pega o projeto de Brasília, um está dentro do outro, né? Sim. Eu estava lendo até recentemente algumas entrevistas com pessoas contemporâneas, né, do Reid e que vivenciaram esse período. O Reid foi contra o edital do projeto de Brasília justamente porque ele previa que seria necessário um centro cívico em Brasília, né? E não estava claro que seria que deveria ter. Lúcio Costa acaba fazendo um centro cívico na Praça dos Três Poderes, né? E com essa sequência de prédios administrativos que Reid já tinha projetado. Algumas pessoas, né, colocam que o Reid era, né, o arquiteto brasileiro melhor preparado para fazer o projeto da nova capital, né? O projeto é muito elogiado pela crítica, né? Isso. E ele, na realidade, não participa por uma série de questões. Uma delas são desavenças que ele tem já nesse período com o Oscar Niemeyer, que já estava contratado para fazer os prédios, né? Então, os prédios de Brasília nascem antes do projeto urbano de Brasília, né? Se você olhar lá o plano de Brasília, já tem o Alvorada lá colocado, com os arcos, com tudo, né? Então, é uma questão, né, eu gosto muito da cronologia. A gente vai ver uma cronologia do parque aqui, mas essa cronologia do projeto de Brasília é muito interessante, porque Oscar já estava lá e ele foi convidado para fazer o projeto da cidade toda, e ele não quis, né? Ele disse que ele faria os prédios, mas não faria o projeto da cidade. Mas a cidade já estava traçada, porque ele já tinha a posição do Alvorada, já tinha uma ideia de cidade. Então, é tudo muito, muito estranho, né? Como é que o processo se dá. Enfim, né? Não é essa a nossa questão. A gente tem aí eu vou mostrar para vocês, né, a cronologia. Nós temos o projeto, então, do aterro, né? Mas ainda não é o Parque do Flamengo, é o Aterro da Glória e do Flamengo, com um projeto que parte de Reid, a forma, mas que tinha outra pretensão, né? Ele era basicamente vias expressas, prédios, né, e uma área indefinida,
né? Não tinha um projeto propriamente dito. Nesta área indefinida, né, vai ser feito 2 grandes projetos. O projeto do MAN, né? Então aqui a gente vê, né, o MAN aqui, né, com o aterro já feito nessa área. E aqui é do bloco escola, né, do terraço do MAN. A gente vê que a ponta da Glória não está nem aterrada ainda. E aqui, né, o monumento aos mortos, que também é executado no aterro do Flamengo e não no Parque do Flamengo. Tá? O aterro estava em execução com o projeto do Reide, mas sem um parque. Na realidade, ele seria ocupado por diversas demandas, né, que surgiriam ao longo do tempo. Então, a gente vê aqui o aterro sendo feito, né, e não tem projeto do parque. Né? Então, 53, né, projeto do MAN. O projeto do MAN carrega a ideia, né, de um jardim moderno para o aterro. Né? Projeto esse desenvolvido pelo Burle Marx, mas que é anterior ao próprio projeto do Burle Marx para o Parque do Flamengo. Né? Então, não existia a ideia do Parque do Flamengo com as dimensões que ele tem hoje, e é feito, então, um projeto para o MAN, né, que a gente chama, dentro da área tombada do Parque do Flamengo, né, de os jardins. Esqueci agora, eu vou lembrar. Tem um nome especial, porque ele tem um projeto, um desenho próprio. Né? A gente vai ver mais adiante na planta do parque como um todo. Né? Então, o MAN nasce sobre, inclusive, Carmen Portinho, quando fala sobre o MAN, como é que foi a construção, ela diz: a gente ia de barco ver o terreno da construção do MAN. Né? Então, o aterro ainda estava sendo feito quando o Reide faz, então, o projeto do MAN. Né? Então, ele faz essa elevação. É muito interessante porque a implantação do MAN é muito parecida, né, do ponto de vista da lógica, né, com o que Corbusier queria para o Palácio Gustavo Capanema. Porque Corbusier chega aqui, olha o projeto da equipe brasileira e propõe a mudança do terreno para um terreno à beira-mar. Não é o terreno do MAN, é ainda anterior, no aterro da beira-mar. Né? Ele propõe, então... Mas o Corbusier faz uma perspectiva, né, da sala do ministro para a Baía de Guanabara, que é exatamente esta foto que é feita do terraço do MAN para a entrada da Baía de Guanabara. Se a gente tiver outra oportunidade, depois eu posso mostrar esse tipo de coisa. Né? Aqui, em 55, né, ocorre esse grande congresso eucarístico, né, no Rio de Janeiro, né, como teve esse mais recente agora, né, que também foi no Rio de Janeiro, né, mas foi na área aterrada do Parque do Flamengo. Já existia o MAN. Então, se a gente olha aqui à esquerda, né, deste pavilhão projetado pelo Lúcio Costa... Podia um pouquinho de pimenta mais, como é que está? Nesse pavilhão projetado pelo Lúcio Costa, né, à esquerda dele ficava já o MAN. À direita vai ser construído o monumento aos mortos. E reparem aqui que o reflexo das luzes da beira-mar na água denuncia que o aterro parava exatamente neste ponto. Olha aqui a linha de aterro,
né? E aqui tinha água, né? Aonde esse aqui é o Hotel Glória, né? Então, na curva do Hotel Glória, ainda tinha água em 55. Né? Esse congresso eucarístico deve ter sido, ou é, com alguma 99,9% de chance de ser verdade, o maior público que o Aterro do Flamengo já recebeu. Cerca de 1 milhão de pessoas estiveram na área do aterro para esse congresso eucarístico. Aqui já em 60, né, o Monumento aos Mortos, né, ainda no Aterro do Flamengo. Então, vocês veem aqui a Avenida Beira-Mar, né, o aterro já indo lá na frente. Aqui já o Hotel Glória, a gente já vê que tem aterro. Aqui a ponta que vai fazendo aquela forma da Marina da Glória, né? O Monumento aos Mortos, então, é o resultado de um concurso público. Ele é um elemento que marca o eixo da Avenida Rio Branco, hoje, a antiga Avenida Central. Né? Então, essa linha que sai daqui, né, é a linha da Avenida Central. É um eixo visual, né, que passa pelo obelisco e por esse piton, né, esse elemento verticalizado. Então, projeto do Marcos Conder Neto e do Hélio Ribas Marinho, né, que é tombado. Então, hoje, esse prédio também é tombado. Agora, reparem que não tem as pistas do Aterro do Flamengo, tem uma pista que depois vai sumir. Né? Então, até essa data, não existiu o projeto do Aterro do Flamengo. Né? Em 60, né, Lacerda ganha, é eleito governador do estado da Guanabara, né? Então a capital já tinha sido transferida para Brasília, né? E ele, então, é que vai criar o grupo de trabalho para fazer o projeto do Parque do Flamengo. Né? Esse projeto, então, é coordenado por Lota Macedo Soares, né, que não era urbanista, não era arquiteta, ela era uma autodidata que gostava muito de paisagismo, que tinha uma influência, né, por sua posição social. Ela era muito rica, né? A casa dela, na Samambaia, né, é projeto do Sérgio Bernardes, uma casa espetacular. Né? E ela era adepta do modernismo, mas ela já tinha uma visão social e uma visão muito ampla. Ela tinha morado em Nova York, provavelmente ela teve muitos contatos, né, com as questões que vão permear os embates em Nova York, né, relacionadas à implantação de grandes avenidas. Né? Então, provavelmente ela leu, né, Jane Jacobs no original, né, porque ela estava em Nova York nesse período, e ela, então, Lacerda chama ela para fazer essa coordenação do grupo de trabalho do Parque do Flamengo. Eu estou vendo aqui que alguma coisa saiu do lugar. Não, ok. Não, é porque eu tinha um slide. Não, é porque eu tinha um slide com a Lota Macedo Soares, né, e a nomeação dela, o decreto de nomeação. E aqui eu já estou pulando para 64, que é quando Lota, né, percebendo as dificuldades da continuidade do governo do Lacerda, então propõe ao IPHAN, em 64, o tombamento
do Parque do Flamengo, que está inacabado, né? Então, fazem parte do processo de tombamento do Parque do Flamengo as plantas do parque, mas o parque em si não estava acabado, né? Então, Sei. o parque ele estava implantado mais ou menos até esse ponto aqui, né? E vai ser implantado ao longo da década de 60 e 70, né? Seguindo o projeto tombado. Portanto, o IFAM ele acaba sendo um garantidor da continuidade da implantação do projeto, né? E essa é a grande sacada da Lota, porque ela vê que ela vai, num novo governo, quando entra Negrão de Lima, ela não consegue dar continuidade na permanência dela frente ao projeto, mas ela, antes de haver a eleição, ela pede o tombamento e o IFAM acata o tombamento do projeto, né? E o que está tombado, na realidade, é o Parque do Flamengo conforme as plantas apresentadas no processo de tombamento. Então, são essas plantas que a gente tem aqui, com os elementos numerados, nem todos executados. Então, existe uma lista, eu vou mostrar depois isso para vocês, né? Uma lista com todos os elementos, né? Então, esse parecer é do Paulo Santos, né? Onde ele disse: pelo seu tombamento, o Parque do Flamengo ficará protegido da ganância que suscita uma área de inestimável valor financeiro e da extrema leviandade dos poderes públicos quando se tratar de complementação e permanência de planos. Ou seja, né, o IFAM tem a noção de que os planos não são garantia de execução de tudo, né? Portanto, o tombamento preventivo do Parque do Flamengo, através do seu plano, garantiria, então, que o IFAM acompanharia, o governo federal acompanharia a implantação do plano como um todo. Então, é muito interessante, porque esse não é o primeiro tombamento preventivo feito pelo IFAM. O primeiro tombamento preventivo feito pelo IFAM é o tombamento de Pampulha, de 42, aonde o IFAM faz o tombamento primeiro da Igreja de São Francisco, em 42, inacabada, e que não estava sendo sacralizada pela Igreja, e o IFAM faz o tombamento para que a obra seja complementada, né? E depois faz o tombamento do conjunto da Pampulha. Mais tarde. Isso, de fato, é muito interessante, porque a partir do instrumento, é o instrumento que assegura o desenvolvimento do projeto que virá se configurar, né? Isso. E o IFAM já tinha feito também, em 48, o tombamento do Palácio Gustavo Capanema, né? Antigo Ministério da Educação e Saúde Pública, ou Ministério da Educação, porque na nova administração, após a saída de Capanema, a nova administração começa a querer compartimentar os andares corridos do prédio. E aí, para garantir, né, a manutenção do projeto como concebido, né, o IFAM, em 48, faz o tombamento preventivo, ou seja, o prédio foi inaugurado em 45, em 48 ele era tombado. A Pampulha, né, estava em obra e é tombado em 42. E o Parque do Flamengo, né, é tombado em 65, né, a partir do seu projeto, né? Então, isso é muito interessante para a gente entender toda essa dinâmica de implantação. E olhem só, né, que não é fácil a gente entender, né, o que é exatamente o Parque do Flamengo, o que é o seu projeto.
né? Então, aqui nós temos o MAN, né, com os seus jardins que são anteriores aos jardins do Parque do Flamengo. Aqui nós temos o Monumento aos Mortos. Essas áreas que estão achuradas são os terrenos respectivos de cada um dos prédios. Portanto, esse terreno ele é um terreno particular pertencente ao MAN, que é um museu privado. Tá? Então, é uma área hoje, né, incorporada ao Parque do Flamengo, mas que na sua raiz tem um terreno próprio. Esse terreno é do Exército, tá? Hoje também incorporado dentro do Parque do Flamengo, mas com administração própria, né? O Exército é que toma conta dessa área. Agora, reparem só neste elemento que é a área de aeromodelismo do Parque do Flamengo. Esse é uma das plantas do tombamento, né? Que está lá dentro do processo de tombamento. Mas, se a gente for aos arquivos da Fundação Parques e Jardins, nós vamos encontrar outros desenhos para essa área. São similares, mas são outros desenhos feitos pelo mesmo Burle Marx para a mesma área. Portanto, a equipe de projeto foi desenvolvendo várias soluções até se chegar à solução efetivamente implantada. Olha aqui outra planta da mesma área. E do Burle Marx sempre. Sempre do Burle Marx. Outra planta da mesma área. Aqui, né, o projeto do Burle Marx para o MAN. Né? Então, nós temos equipamentos projetados na época, como esse aqui, né, que é o Museu Carmen Miranda, ou o Pavilhão Japonês, né, projetado pelo Reid na época e construído posteriormente. A gente vai ver isso. Então, nós temos projetos que não são construídos num primeiro momento, mas são construídos depois. Temos projetos que foram projetados na época, como esse quiosque, também projeto do Reid, né? Que foram implantados na época e já estavam construídos durante o processo de tombamento. E temos alguns equipamentos, né, como... esses aqui são aberturas de parque, aqui é o quiosque, aqui é o anfiteatro, não estava construído na época do tombamento, mas tem projeto. Né? A gente vai tendo, então, coisas que estão no projeto, foram projetadas pela equipe e implantadas depois do tombamento, e algumas coisas a gente vai ver aí, né, que não seguem, né, exatamente o que havia sido previsto no projeto, quer seja porque não foi implantado na época, ou quer seja que não tenha sido nem projetado na época. O projeto, às vezes, apresenta alguns vazios e deixa margem, então, a lacunas que vão sendo preenchidas ao longo do tempo. Então, vocês veem que, na década de 70, o projeto paisagístico vai avançando, né? Vai se completando o projeto paisagístico. Né? Então, aqui uma imagem do que é uma perspectiva feita pelo Burle Marx, né? Onde a gente já vê essa área da Marina da Glória, que eu vou apresentar depois mais detalhada para você, e todo o projeto, né, de volumetria, o que o Burle Marx imaginava como volumetria para o parque, né? Mas coisas não se implantam. Por exemplo, esse pier não se implantou, esse pier não se implantou,
né? E uma série de coisas aqui dentro não são exatamente como projetadas. Na década de 70 e 80, nós vamos ter equipamentos novos, não previstos no projeto, sendo implantados, né? Como, né, o projeto do Monumento Estácio de Sá, feito pelo Lúcio Costa em 73, tá? E que não estava previsto no projeto, né? Não existia na planta tombada pelo IPHAN o local para o Monumento Estácio de Sá, né? Existia no projeto, em outros locais, a ideia de um monumento, mas não neste local, né? Então, em 73, Lúcio Costa, que foi né, sempre, desde a década de 30, né, funcionário do IPHAN, ele se aposenta e depois ele vai ter uma participação em uma série de ações, né, fora do IPHAN. Uma delas é o projeto deste monumento Estácio de Sá, que é aprovado pelo IPHAN, o projeto foi aprovado pelo IPHAN e está lá implantado, funcionando, né? Outro projeto que não estava previsto na forma executada, né, é o projeto da Marina da Glória, né, que acaba sendo implantado o projeto do Amário Machado com paisagismo do Burle Marx. Ou seja, na planta tombada, né, você tem uma área destinada a uma série de equipamentos que a gente vai ver, e isso depois, então, é transformado num único equipamento, que é a Marina da Glória. Essa Marina do Amário Machado sofre, então, depois, posteriormente, uma série de modificações que eu vou apresentar mais tarde. Eu não sei como é que está a minha hora aqui, mas eu... Você tem 30 minutos. 30 minutos. Outro projeto que não é implantado conforme o projeto original, né, é o projeto do restaurante Rios, né, que fica na ponta ali da virada do parque para a Enseada de Botafogo, né, que vai ser projetado em 78 por Marcos Conder Neto, né, e projeto de Roberto Burle Marx. O projeto original era nesse ponto, então havia previsão de um restaurante neste ponto, mas o projeto do restaurante original era do Jorge Machado Moreira, né, e não do Marcos Conder Neto, né? O Teatro do Man, né, também é executado posteriormente, e tem uma série de outras coisas, como a estação de tratamento do Rio Carioca, a cobertura do Rio Carioca com um tablado, uma pista de skate, que são feitas posteriormente e são toleradas pelo IPHAN, né, como equipamentos de demanda popular, né, que vão sendo implantados aos poucos, né, mas que não se incorporam ao parque propriamente dito, né? Então, se algum dia quiserem tirar a pista de skate, se quiserem tirar essa cobertura do Rio Carioca, ele vai poder tirar. O caso do Teatro do Man é um caso muito emblemático para a gente estudar, porque ele é implantado em 2006, né, com a volumetria externa muito próxima do projeto do Reide, mas o interior completamente diferente. E que cria algumas questões de acabamento, existe uma crítica muito grande a essa questão. Mas está na ordem de como, né, tratar um projeto incompleto, né? O projeto feito pelo Reide, efetivamente,
previa o teatro nessa posição e com esta forma, e não foi implantado na década de 50, 60, né? Só foi implantado já nos anos 2000. Como é que se resolve esse imbróglio? Né? O IFAM, então, aceitou que a forma externa fosse a prevista pelo REID, mas a parte configuração interna fosse completamente diversa. Aqui a Marina da Glória sofreu uma remodelação bastante ampla para as Olimpíadas, não só na parte de solo, como na parte náutica. Né? Depois eu vou mostrar rapidamente para vocês essas modificações. Né? Então, a nova Marina da Glória tem restaurantes, hoje é uma área totalmente acessível ao público. Né? Você entra, vai aos restaurantes, tem feiras, tem uma série de coisas, tem eventos, né? E a Marina foi ampliada. Aí uma série de controvérsias, né? da ampliação dessa área não prevista, mas efetivamente foi uma grande discussão, né? E que foi colocadas condicionantes para essa execução, né? E estava ligado a todos os empreendimentos feitos na época para as Olimpíadas. Eu sempre chamo a atenção que é uma grande estrutura metálica reversível. Né? Você pode desmontar isso tudo e voltar a uma estrutura muito próxima daquela projetada pelo Amaro Machado. E o impacto na paisagem é mínimo. Né? Você aqui olha a paisagem da cidade, a Marina está dentro desta linha baixa, portanto, muito abaixo dos prédios que estão na orla, né? E praticamente passa bastante imperceptível, né? Dentro da linha de visuais, né? Da paisagem. Né? Então, a Marina se incorpora aqui, tem um limite de altura máximo estabelecido pelo IFAM, que é 12 metros, que é a altura das copas das árvores do entorno. Então, ela vai se incorporando. Com a Marina da Glória, né, se faz a implantação do que a gente chama da Esplanada Verde, que é essa área do aterro do Flamengo, que nunca tinha sido implantado. Né? Então, essa área era uma área sem paisagismo, né? E hoje ela está incorporada à vida das pessoas. Né? É uma área de eventos do Parque do Flamengo, que não existia. Então, hoje tem shows, monta-se estruturas provisórias. É uma área muito interessante, né? Que tem uma vista belíssima da entrada da Baía de Guanabara, né? E que hoje dá suporte a esses eventos no Parque do Flamengo de grande porte. Né? O restaurante Rios tinha sido descaracterizado, também como consequência, né, das tratativas para o pós-Olimpíada. Ele foi completamente restaurado hoje, né, todo o jardim no entorno, como o próprio restaurante, está completamente restaurado. Eles tinham avançado as varandas, fechado as varandas, isso foi tudo recuado. Né? Um projeto muito interessante, os jardins foram todos recuperados. Né? E aí, aqui, rapidamente, eu vou passar uma linha do tempo, então, né, do projeto do MAN, do Parque do Flamengo. Né? 53, o MAN é implantado, é o primeiro equipamento, né, do Parque do Flamengo. Né? E a gente vai numa sequência, entendendo como as coisas acontecem. E aí eu coloco alguns fatos que são marcantes para o Parque do Flamengo. Reide morre em 64, deixa o projeto apontado, pronto, mas ele não está mais presente como uma figura que vai defender a permanência do projeto. Né? Lacerda, que é quem cria a equipe, também perde o governo em 65. E Lota, que é
a mentora do parque morre em 67. Então, nesse período de 64 a 67, praticamente se desmonta a estrutura da cabeça do projeto. E se não fosse o tombamento, eu tenho absoluta certeza de que o Parque do Flamengo não seria o que a gente tem hoje. Porque é o IPHAN que, até hoje, segura o Parque do Flamengo na sua configuração mais próxima do projeto original, tombado. Então, aqui a gente vai ver uma série de, né, eventos acontecendo depois dessa, né, da morte da Lota e que vão tentando avançar sobre, né, o projeto do Parque do Flamengo. Né? Então, a gente vai ter, no final, em 94, a morte do próprio Burle Marx, né? E aí, né, uma série de questões. Eu estou avançando bem rápido, né, para a gente poder chegar, porque ainda tem alguns slides aí. Então, essa linha do tempo, né, das diversas intervenções no Parque do Flamengo, é importante a gente entender para conseguir lidar com ela. Né? E essa aqui é só uma lista rápida, né, que eu vou mostrar para vocês, sobre categorização de ações propostas, algumas aprovadas, outras não aprovadas, algumas previstas no projeto original do parque, né, que eu categorizei. Isso é um trabalho para que eu entenda, né, o que aconteceu com esse elemento complexo que é o Parque do Flamengo. Né? Então, eu comecei a criar categorias. Ah, isso aqui foi aprovado, isso aqui não foi aprovado, isso aqui foi proposto, porque nos arquivos do IPHAN a gente vai encontrando uma série de projetos e aí a gente vai separando. Ah, esse não foi aprovado, esse foi aprovado. E aí eu comecei a implantar, né, essas categorias e vocês vão vendo a quantidade de demandas, né, desde, né, terminal turístico, pista de kart, né, uma série de demandas, né, para alguns executados, outros não executados. Então, conhecer o parque significa fazer esse diagnóstico, né, de como é que esse correr do tempo e as diversas demandas, né, vão sendo implantadas no parque. Para a gente, por exemplo, Memorial Burle Marx, 2005, não implantado, não aprovado pelo IPHAN. Né? Marina da Glória, eu vou dar uma rápida passagem, só para vocês terem uma ideia, né, do que significa essa área e as intenções sobre a área. Né? Ela nasce, então, do projeto original de 49 da Enseada, tem o projeto 61 do próprio Reide, né, com Burle Marx. Aqui era uma configuração de um restaurante, né, uma área, né, com pergolado e uma série de coisas. Né? Isso é o que está no processo de tombamento. Né? Então, vários ripados, aquário, né, e várias coisas. Isso vai sendo transformado, né, após a morte da Lota em outras propostas. Né? Então, Reide e Lota já não estão mais presentes, mas Burle Marx está até 94. Então, ele passa a ser a cabeça e vai propor algumas coisas, como esse grande ripado de plantas. Né? Depois, Amaro Machado e Burle Marx fazem a proposta para a Marina da Glória. O ripado continua aqui, mas não é implantado. Né? Então, vocês veem essa área, ela vai sofrendo várias intervenções. Esse é um outro projeto que já previa uma série de coisas, um aquário grande, né, com auditórios, restaurante, anfiteatro, né, tipo coisa né, americana, né, com aquário de golfinhos, esse tipo de
de coisa, grandes empreendimentos, e o IPHAN vai barrando essas intervenções. Olha essa aqui também, né, do Roberto Garcia Rosa, né, com um grande ripado e outras coisas, né, que vão ampliando a demanda, né, e o IPHAN vai barrando, né, essas propostas, né, aceitando algumas que se encaixam dentro do que tem. Aqui uma proposta do Cazé para a área, aqui uma proposta já mais recente do Índio da Costa, né, para Marina da Glória. É a primeira proposta, o IPHAN não aceita. Ele faz uma segunda proposta em 2012, o IPHAN não aceita. Verifiquem que essa área aqui não tem projeto paisagístico implantado. Ele faz uma terceira proposta e essa acaba sendo aceita pelo IPHAN, mas não é implantada. A EBX, que é o Eike Batista, vai à falência. A concessão, então, passa do Eike Batista para um novo concessionário, que é a BR Marinas, especializada em marinas, faz um novo projeto a partir de alguns parâmetros do IPHAN, que é aquele que eu mostrei lá, né? Uma estrutura metálica. O projeto do Amário Machado está por baixo e ele, então, faz esse pavilhão, né, que tem cobertura verde, etc. e tal, e aqui o paisagismo. Então, ele implanta esse paisagismo nessa área. Então, as categorias eu vou passar rapidamente, né? Então, os elementos que são, né, do projeto original e são implantados, tem alguns que são projetados, mas não implantados, né, como o coreto, que ele está lá no projeto, está definido, está desenhado, aparece como um elemento do parque, mas não está implantado e vai ser implantado depois. Alguns que estão projetados e nunca foram estão projetados e nunca foram implantados, né, como a estação do trenzinho que percorreria o Parque do Flamengo, né? Ele chegou a existir o trenzinho, mas as estações não foram implantadas, estão projetadas, mas não foram implantadas, né? A área dos clubes, que hoje é uma área muito complexa, então tem aqui a localização do que seria a garagem da Fundação Parque do Flamengo e a sede da Fundação, mas isso aqui hoje está totalmente descaracterizado, vocês vão ver. O restaurante Rios, que foi implantado com o projeto do Conder, mas o projeto original era do Jorge Machado Moreira, né? Então, projetos que estão na posição prevista, mas não são o projeto feito na época, projetos que não estavam previstos nem na sua localização, nem o seu projeto, né, e que foram implantados e estão tolerados pelo IPHAN, né? Alguns projetos que foram tolerados pelo IPHAN, mas não se incorporam ao parque, né? Então, essa aqui é uma estrutura da Light, que na realidade, a central de energia que comanda todos os postes do Parque do Flamengo. Até hoje a gente não conseguiu enterrar e acabar com esse equipamento. E, mais uma vez, a pista de skate do parque. Né? De novo, né, elementos que estavam projetados antes do projeto, estão no projeto tombado, né, e que só foram implantados depois. Né? Algumas áreas agora, já falando da realidade atual, né? Então, eu venho acompanhando o Parque do Flamengo desde 2015, então eu peguei da Olimpíada para frente, praticamente, né? Agora nós estamos implantando essa área, que é a área de bosque, piquenique, que é do projeto original, está previsto no projeto original e não foi implantado até hoje. Isso aqui é como ela está hoje, é no entorno justamente desta área da central de energia, e é uma área onde foi a sede do grupo de trabalho. Existia um barracão, né, provisório, e aí era o horto
do Parque do Flamengo. E ele nunca foi implantado. Hoje é uma área asfaltada, né? Já serviu de estacionamento para a Marina da Glória. Hoje, o IPHAN proibiu o uso como estacionamento. Ela é uma área fechada e agora a prefeitura vai implantar o projeto conforme projeto original, com algumas revisões pequenas. Então, é esse o projeto que vai ser implantado, muito próximo do original, né? Com algumas áreas que ainda estão por se definir, porque aqui nós temos uma estação meteorológica aprovada pelo IPHAN na década de 70 e que hoje está inativa. Então, a gente está querendo tirar isso, né, para poder implantar o projeto original. E aqui nós temos a estação de energia do Parque do Flamengo, que a gente vai tentar esconder ela com paisagismo e, na medida do possível, num futuro, retirar ela desse lugar. Já seguindo para o final, aqui também uma área que nós estamos trabalhando agora. Eu vou passar isso muito rápido, porque eu peguei toda a apresentação disso que eu fiz para a prefeitura, né? É a área onde seria, né, a Fundação a Fundação Parque do Flamengo, né? Hoje são clubes náuticos. Havia previsão, né, dos clubes náuticos, 3 clubes. Essa é a área conforme está no projeto tombado, né? Ela ficou meio indefinida em vários projetos, então aqui está a sede da Fundação Parque do Flamengo, né? E os clubes náuticos nesse ponto, né? Hoje, essa área ela teve alguns projetos para essa área, né? Esse aqui um feito pelo Burle Marx, com paisagismo, diferente daquilo que estava previsto lá. Tem todo o histórico da implantação dessa área, que eu não vou entrar, mas todos os clubes implantados ali estão irregulares hoje. Então, você vai mapeando, né, através de fotografia, a evolução dessa área. Somente um dos clubes está legalizado, todos os outros são irregulares, mas é dificílimo porque é uma concessão da SPU. Para a gente tirar esses clubes daí é muito difícil. Essa área toda do final, entre o aeroporto e o MAN, né? Então, tem esses clubes muito irregulares. A gente vai vendo, né, como é que eles vão crescendo, né? E alguns vão sendo demolidos para construir prédios que o IPHAN não aprova. Então, hoje está quase tudo subjúdice, né? A gente não aprova as novas construções, a gente quer que isso seja tudo remodelado, né? Para requalificar toda essa área desses clubes, né? Que é uma área bastante grande, inclusive com invasão dos clubes para dentro de áreas que não são, né? Toda essa área amarela, né? É uma invasão sobre a área do Parque do Flamengo. Então, a gente vai indo, né, na direção de regularizar a situação fundiária, depois regularizar a situação edilícia desses clubes com a demolição das estruturas irregulares, né? Então, é um processo muito lento. Essa é a visada desses clubes. Eles não são compatíveis com as demais construções do Parque do Flamengo, são muitos puxadinhos, muitas coisas sem qualidade arquitetônica. E hoje a gente tem um trabalho grande nessa área, que, inclusive, a gente embarga construções que são feitas aleatoriamente, sem licença, né? E manda demolir o que está sendo feito na área. E, por fim, agora nós estamos com um projeto grande de requalificação desse eixo, né, de entrada do Parque do Flamengo. O VLT do Rio de Janeiro para, aqui é o aeroporto à direita, né, dessa área, esse é o estacionamento do aeroporto, né? O aeroporto está aqui à direita, o VLT para na porta do aeroporto, né? Então, hoje, nós temos uma ligação muito franca do centro da cidade com esta área, este eixo, que é o eixo que vai levar ao MAN,
né? Então, nós estamos com um trabalho muito grande nesta área de projeto e requalificação desta área, né? Para as efemérides, né? da criação, né? do grupo de trabalho em outubro de 61, 60 anos do Parque do Flamengo, até o tombamento em 65. Então, a gente tem esse tempo, né? que vai marcar essa nova tentativa de trazer o parque para mais próximo do projeto, né, em algumas áreas que foram descaracterizadas ou deturpadas com o tempo. Então, desde conservação de parques, esse é o parque, a Cidade das Crianças, é um parque muito interessante, que é uma cidade em miniatura, tem escolinha, tem casas, né, é muito ativo. E, por fim, aqui uma homenagem, né, já gastando tempo, para a gente deixar um tempo aí para 10 minutos de pergunta, né, os 60 anos, né, do Parque do Flamengo, né, de novo com aquela frase, né, da garantia do tombamento, né, como o que vai propiciar que o parque não seja descaracterizado. Tá? Eu deixo aqui meus contatos, se alguém quiser depois tirar dúvidas, Adalberto, fica meus contatos. Como é que eu paro de compartilhar, hein? Ah, pronto. Pode parar de compartilhar. Voltei aqui. Acho que eu parei de... Eu acho que ainda não voltei. Agora sim. Desculpa aí que assim, joguei muita coisa para vocês, mas acho que é muito importante para vocês verem que eu, por exemplo, na minha tese de mestrado, eu digo que é fundamental que a academia aporte capacidade de pesquisa ao IFAM, porque o IFAM é uma gama de prédios de extrema importância, de ações de extrema importância, e uma equipe muito reduzida. Então, a academia tem a possibilidade de trazer, né, a pesquisa, né, estrito sensu, né, para o pragmatismo que o IFAM é capaz de implantar. Né? Então, para vocês terem uma ideia, isso toda essa pesquisa, tudo isso eu fiz sozinho, né? Ao mesmo tempo que eu faço todas as outras atividades. Eu sou responsável por 23 bens tombados no IFAM. Então, o Parque do Flamengo é um bem tombado. Né? Tem outros 22 bens que eu faço pesquisa também e vou arrumando, mas não são pesquisas acadêmicas. Né? Há imprecisões, há aprofundamentos necessários, né, para que a gente possa, eventualmente, ter aí uma precisão nisso tudo que eu coloquei, nessas diversas vertentes de possibilidades de análise deste objeto. Paulo, primeiro eu queria parabenizá-lo. Há tempos eu não via uma apresentação tão brilhante. Sério, estou falando sério, não estou falando que é porque é para ti. Obrigado. Eu abri para os alunos, acho que vai ter uma evasão, porque eles entram na outra aula às 16, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Quisera a academia produzir o material como você produziu sobre o Parque do Flamengo. Ele não é ainda uma tese de doutorado tua? Não, porque eu tenho uma inconstância funcional. Né? Então, você vê pelo meu trajeto, né, eu percorri várias coisas. Então, por exemplo, eu já tive com uma proposta para tese de doutorado sobre o Vale do Paraíba, né, as fazendas de café do século XIX, né, e a ideia era trabalhar planejamento regional com base na questão do patrimônio. Né? Vertentes tem na Espanha, em Portugal, tem vários desses.
né? Depois eu volto para o IFAM e aí me deparo com uma série de questões do moderno, né? O Capanema, etc. e tal, e começo a desenvolver um trabalho. Aí pega fogo o Museu Nacional e eu vou para o Museu Nacional. Então, assim, eu considero que cada trabalho, eu tenho colocado isso, inclusive internamente no IFAM, nós temos um mestrado profissional no IFAM, cada trabalho desse é uma tese de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Né? Nesse nesse caso teu, é uma tese de doutorado, mas sem dúvida alguma. Você faz um mosaico de situações mostrando as formulações projetuais implementadas, aquelas que não foram implementadas, a lógica político-institucional de como isso foi implementado, as utilizações das várias desse mosaico por parte da cidade de uma forma assim que há tempos eu não vejo. Sério, Paulo. Vou ter muito prazer em fazer essa transcrição para que a gente lance o livro da tua palestra. Olha, Vou agilizar. Eu vou agilizar essa transcrição, porque, de fato, a tua explicação que vai ampliando as escalas resolutivas e analíticas do próprio, desde quando vira aterro até a legislação, como ela assegura o desenvolvimento do objeto e depois como que vocês vão tratando isso, é brilhante. Sério, há muito tempo eu não ouço algo que dilui a forma e todas as intervenções num processo político e social da própria implementação do parque. E eu acho que tem muito a explorar, inclusive da questão política interna da equipe, que eu não tive oportunidade de conversar aqui, mas, por exemplo, Sérgio Bernardes, né, era o arquiteto da Lota Macedo Soares, da casa dela, né, e ele vai fazer um projeto alternativo para o restaurante do Parque do Flamengo, né, que era o projeto inicial era do Jorge Machado Moreira. Mas a Lota acha que o projeto do Jorge Machado Moreira era um projeto com duas paredes e muito voltado, muito pouco aberto para o parque. E aí ele pede para o Sérgio Bernardes fazer um projeto para o restaurante. O Sérgio Bernardes faz um restaurante tipo assim 4 vezes maior do que a Lota pedia, com 2 andares. E aí a Lota fica enfurecida e briga com o Sérgio Bernardes. Aí o Sérgio Bernardes sai da equipe de projeto, né? Depois a Lota briga com o próprio Burle Marx. É uma confusão, né? Assim, as intrigas internas das equipes. Isso é uma coisa que me intriga muito desde o Capanema, né? Eu fui coordenador do projeto de restauração do Capanema na década de 90, né? E me intrigava uma equipe de 6 pessoas, qual era o papel de cada um dentro